Olá, concursando, tudo bem? Estamos de volta, professor Douglas Vizinheski, diretamente dos estúdios do Focus Concursos. E continuamos falando sobre eles, os verbos, como eles são cobrados nos concursos públicos, como é que qualquer banca pode explorar a temática de verbos. Eu espero que você esteja concentrado, porque temos muitas questões ainda para resolvermos. Começamos com esta aqui, dá uma olhadinha. Engordava por causa da fritura e só tinha gosto do óleo em que mergulhara, né? O verbo mergulhar está empregado no pretérito mais que perfeito, né? Mergulhara. Pouca gente aqui no Brasil sabe conjugar o pretérito mais que perfeito, né? Por exemplo, eu mergulhara, tu mergulharas, ele mergulhara, nós mergulháramos, vós mergulhareis, eles mergulharam. Né? Então, é um tempo verbal que dificilmente se usa no português corrente, no português do dia a dia, digamos assim. Você vai encontrar em referências da literatura, principalmente. E todo mundo sabe que o pretérito mais que perfeito é um passado, né? É um pretérito mais pretérito que o pretérito perfeito, ou seja, é um passado mais passado que o passado totalmente feito. Em outras palavras, é uma ação passada anterior a outra ação passada em relação ao presente. O presente é o momento em que eu falo, certo, pessoal? Quando cheguei em casa ontem, percebi que alguém deixara um pacote no portão. Então, quando cheguei em casa ontem, percebi, isso tudo é passado, que alguém deixara um pacote no portão. Alguém deixara o pacote antes de eu chegar e perceber que é antes deste momento agora em que eu estou falando. Então temos o presente em que eu estou falando, o passado, que é o pretérito perfeito, o momento em que eu cheguei em casa e eu percebi, e o passado do passado, que é o momento em que alguém deixara um pacote. Percebeu? Então o pretérito mais que perfeito do indicativo é o passado do passado. Falando da forma mais simples possível, é o passado do passado. É um pretérito mais que perfeito. Mais pretérito, né? Então olha só. O verbo mergulhar está empregado no pretérito mais que perfeito do indicativo e assinala o quê? Uma ação habitual? Não. Uma ação anterior a outro fato do passado. Letra B, definiu. Eles conseguiram definir o pretérito mais que perfeito aqui na letra B. Olha essa aqui. Um segmento do texto foi transposto de modo plenamente adequado para a voz passiva. Em qual dessas alternativas? Veja bem, letra A. Muitas máquinas despertaram terror nos homens. Os homens foram despertados pelo terror das máquinas, né? Então, muitas máquinas despertaram terror nos homens. Qual que é o erro aqui? O erro é que não foram os homens que foram despertados. Quem foi despertado foi o terror. Então teria que ser o terror nos homens foi despertado pelas máquinas, entendeu? E não, o terror nos homens foi despertado pelas máquinas e não os homens foram despertados pelo terror das máquinas. Então está errado. Letra B. Elas acentuavam-lhes a potência. A sua potência era por elas acentuada, né? Então era verbo de ligação, né? O verbo ser, certo? Mais acentuada, que é o particípio do verbo acentuar, né? Ada, a ada, cada um no seu quadrada. Lembra? Então, olha só, temos aqui um particípio do verbo acentuar, né? Elas acentuavam-lhes a potência. A potência é o objeto direto, né? Então, quer dizer que aquilo que é objeto direto passou a ser sujeito. A sua potência, né? Era acentuada e aquilo que aqui é o sujeito, elas, né? É o sujeito, passou a ser aqui, ó, por elas, passou a ser o agente da passiva, ok? Então aqui nós temos na letra B a resposta correta. Está corretamente transposto da voz ativa para a voz passiva, mantendo o mesmo sentido, a letra B, né? Olha só. Elas acentuavam-lhes a potência, a sua potência era por elas acentuada. Perfeito. Letra C. Era impossível não ver como viventes os grandes... Era impossível não ver como viventes os grandes braços. Não se veria como viventes
os grandes braços, beleza? Não tem aqui o verbo ser, não tem voz passiva. Letra D. A engrenagem oculta que as fazia funcionar. Eram funcionadas, né? Aqui não dá para você pegar, né? Eram funcionadas, porque funcionar é um verbo intransitivo. Para fazer voz passiva, tem que ser o verbo ser, mais o particípio, ada, aada, cada um no seu quadrada, de um verbo transitivo direto. Teria que ter um VTD. Então isso está errado. Letra E. As máquinas pareciam quase humanas, né? Aqui, ó, parecer um verbo de ligação. Não tem como colocar na voz passiva uma oração que tenha um verbo de ligação. Tem que ser um verbo transitivo direto, ó. Acentuar. Quem acentua, acentua alguma coisa, né? O verbo tem que ter uma transitividade direta para que seja possível transpô-lo para a voz passiva. Próxima. Olha aí, temos um poema de Mário Quintana. Outra estatística. Leio que certa cidade, e olhe que não das maiores, tem 4 milhões de almas. Mas isso deve ser para atenuar a situação. O que a cidade tem no duro são 4 milhões de bocas. Haja comida para sustentar isso todos os dias, né? Olha só. No poema, o eu lírico estabelece uma interlocução direta com o leitor, quando emprega o verbo no imperativo, né? Então, em qual dessas frases o verbo está no imperativo? Imperativo é quando dá uma ordem, um comando, um pedido para o interlocutor. Tá aqui, ó. Olhe. Olhe que não das maiores, né? Ele está dando a ordem para o leitor. Olhe, perceba, note, entenda, né? Então, isso é um imperativo. E é o único imperativo que nós temos em todas as frases, certo? Olhe que não são das maiores, mas isso deve ser para atenuar a situação. Tem 4 milhões de almas. Leio que certa cidade são 4 milhões de bocas, ok? Então, basicamente uma questão que só queria saber se a pessoa sabe identificar um verbo no imperativo. Fácil. E vamos para ela, hein? Né? Em homenagem ao falecido Quino, uma questão de Mafalda, né? Interpretação de Mafalda, sempre presente também nas questões do Sebrasp. Ora, você não entende que são pobres porque querem? Use a cabeça, sua tonta. Use a cabeça. Meu Deus. Pense nos barracos onde eles moram, naquelas porcarias de móveis, nas roupas que eles usam. Você não percebe que além de ganharem pouco, ainda tem a mania de investir em coisas de má qualidade? Que eles sempre vão ser pobres? Não tem jeito. Com gente que não raciocina, não adianta. Essa foi pesada. Susanita emprega verbos no imperativo em todas as falas dirigidas a Mafalda, pois a todo momento dá ordens a ela, certo ou errado, certo? Você não entende que são pobres. Use sua cabeça, tonta. Use a cabeça. Aqui tem imperativo. Pense nos barracos onde eles moram, né? Você não percebe que além de ganharem pouco, ainda tem a mania de investir em coisas de má qualidade, que eles sempre vão ser pobres? Aqui não tem imperativo. Não tem jeito, com gente que não raciocina. Tá, aqui ela pensando. Então não precisa contar essa aqui, porque ela está pensando. Nessas três aqui, ó, essas três falas dela, ó, fala, fala, fala. E ela está se dirigindo a Mafalda, mesmo que a Mafalda não apareça no quadrinho. Portanto, em todas as falas dirigidas a Mafalda, todas, ela usa verbos no imperativo errado, tá ok? Somente na primeira, na segunda e na terceira não. Ok? Então, basta ter atenção, né? Basta prestar atenção no que está acontecendo. Próxima. A frase que admite transposição para a voz passiva é... Bom, uma frase que admite transposição para a voz passiva precisa ter um verbo transitivo direto e um objeto direto, né? Então, olha só a letra A. As obras de arte são, verbo de ligação, para ela, a expressão mais alta da cultura. Letra B. Essas considerações de Arendt têm se mostrado absolutamente justas, né? Então aqui, ó, é uma locução verbal que temos aqui o verbo mostrar, né? Que está no particípio, né? Elas têm se mostrado absolutamente justas com o passar das décadas e os avanços das tecnologias de comunicação. Tem como botar esse tem se mostrado na voz passiva justas? Não, né?
Não. Dá para perceber que nesse sentido, né, elas têm mostrado a si mesmas, não funciona, né? E esse justas aqui é um predicativo do objeto. Então elas têm mostrado o verbo transitivo direto, objeto direto, né, a si mesmas, certo? Portanto, como é que eu poderia fazer na voz passiva? Essas considerações, tá? Não tem como, gente. Não tem como colocar isso aqui no, né? Foram mostradas ou estão sendo mostradas, têm sido mostradas. Que tal? Essas considerações de Arendt têm sido mostradas absolutamente justas, né? Com o passar das décadas, aqui é um verbo intransitivo, na verdade aqui nem é verbo, passar é verbo intransitivo, mas aqui é um substantivo, olha o artigo antes. E os avanços das tecnologias de comunicação, beleza? Bom, não é possível, né, você fazer uma transposição adequada para a voz passiva na letra B. E a letra C, por causa da locução verbal. E a letra C, infelizmente a massa tem preferido os cookies industrializados. Ou seja, os cookies industrializados, né, têm sido preferidos, tem que pôr aqui um acento, preferidos pela massa, né? Pela massa, legal? Né? O problema aqui, ó, é exatamente o fato do verbo estar reflexivo. Elas têm se mostrado, ou seja, elas têm mostrado a si mesmas, né? Ou seja, esse se como pronome reflexivo torna impossível, né, uma transposição adequada para a voz passiva. Já aqui deu certo, né? Os cookies industrializados têm sido preferidos pela massa. A letra C, né, permite uma transposição adequada para a voz passiva. E a letra D? Os objetos desses eventos são, ó, verbo de ligação, sem dúvida, legítimos e justificados. E a letra E, ao mesmo tempo, nos debates teóricos, assistimos, verbo transitivo indireto, à defesa da literatura de entretenimento. Legal? Então, realmente, é apenas a letra C e aqui na letra B uma pegadinha para confundir, né, o candidato. Vamos à próxima. Há verbos que, na condição de auxiliar, expressam o ponto de vista do falante sobre o que enuncia, né? Explicitam, por exemplo, sua avaliação sobre a ideia ou ideias que está veiculando. O segmento que ilustra de maneira relevante o papel desses verbos, tá? Verbos, tá ok? Que expressam o ponto de vista na locução verbal. Então, olha só, letra A. Há momentos em que percebemos a necessidade de questionar as próprias estratégias críticas e suas dicotomias. Não existe nenhuma locução verbal aqui, então não temos verbo auxiliar. B. A liberdade estaria ligada, agora sim, está ligada, né, à força afirmativa das paixões alegres. Porém, o verbo estar não indica um ponto de vista. Só está afirmando, né? A liberdade estaria ligada. E a letra C. Nada de nossas estratégias contemporâneas de crítica seria possível sem esse passo essencial de Spinoza, né? Então não temos aqui, né, uma locução verbal. E a letra D, talvez essa dicotomia possa e deva ser abandonada, né? Deva ser e possa ser. Tá ok? Então aqui nós temos dois verbos auxiliares, o poder e o dever, que indicam um ponto de vista. É como chegar a uma pessoa e falar assim, olha, você deve tomar um banho, né? Você deveria tomar um banho, certo, pessoal? Então, veja como é o meu ponto de vista, né? Ele poderia ter ficado calado naquela discussão. Ele poderia ter ficado calado. Então, quer dizer, é um ponto de vista, uma opinião minha de que ele poderia ter ficado calado naquela discussão. Então, né, você deve trabalhar mais, você deve estudar mais, você deve ler mais. Veja como sempre expressa uma opinião do autor, né, um ponto de vista de quem escreve. Beleza? Portanto, a letra D nos apresenta dois verbos auxiliares, né, verbos modais, né, que acabam indicando, então, um ponto de vista do autor. E na letra E, não há vida que não se sirva da doença para se desconstituir e reconstruir. Não tem voz, não tem locução verbal aqui. Próxima. Olha só. A política parece aspirar a certos horizontes coletivos que a música popular não é mais capaz de alcançar.
Sobre a transitividade do verbo aspirar, né, falando um pouco sobre regência verbal, usado no último período do texto, é correto afirmar que, então quer dizer, a política parece aspirar, VTI, a certos horizontes, OI. Então é um verbo transitivo indireto com objeto indireto e ele significa não de aspirar no sentido de sorver, de cheirar, mas um aspirar no sentido de desejar, almejar, sonhar com aquilo, né? Nesse caso, verbo transitivo indireto com objeto indireto. E a letra A está incorreta, não. Letra B está correta, sim. Embora a transitividade direta seja fortemente preferida pela norma padrão, não. A norma padrão indica que nesse sentido é obrigatória a transitividade indireta. E a letra C está incorreta, não. Letra D está incorreta, não. Letra E está correta, já que a transitividade indicada para o sentido de almejar é a indireta. Letra E, a afirmação correta. Próxima. Releia o segundo parágrafo. Há um uso regido pela gramática normativa que estabelece regras. Às vezes, elas são divertidas. Por exemplo, existe uma parte da gramática que trata da produção oral das palavras, ou seja, como pronunciar ou onde cairia a sílaba tônica de cada termo. Você tem dúvida, por exemplo, deve-se dizer rubrica ou rúbrica? Esse setor da gramática resolve. Sobre os recursos de construção desse parágrafo, analise com atenção as proposições a seguir. Depois, assinale a alternativa que contém a conclusão correta sobre as mesmas. Né? Então temos aqui a afirmação 1, 2, 3, 4 e quais são as corretas? Olha só, 1. A forma A do verbo haver é impessoal, pois não tem sujeito claro no período em que aparece. Há um uso. Né? Esse verbo haver no sentido de existir. Existe um uso regido pela gramática. Então a 1 é verdadeira. 2. A crase presente em às vezes justifica-se pelo fato de haver a presença de artigo mais preposição exigida pela regência do verbo diante de palavra feminina. Realmente, quando nós temos aqui, pessoal, um as craseado, nós temos aqui uma preposição e um artigo. A mais as. A às vezes. Certo? Só que aqui é uma locução adverbial. Às vezes, à noite, à esquerda, à mão, né? À queima-roupa, à tona, né? À toa, certo? À vontade. É sempre craseado, mas é craseado por ser uma expressão adverbial feminina. Não é craseado por exigência de verbo. Poderia ser craseado por exigência de algum verbo transitivo indireto que viesse antes, mas não é este caso. Tanto que o às vezes, a locução adverbial, está no início da oração, não tem nenhum verbo ali antes dela exigindo a sua regência. Portanto, a 2 é falsa, né? Ela é correta até essa parte aqui, ó. Até aqui, daqui para trás está correto. A crase presente em às vezes justifica-se pelo fato de haver a presença de artigo mais preposição. Está certo. Né? Número 3. A palavra rubrica tem apenas uma forma correta para ser escrita, que é a paroxítona. Rubrica. O bri é mais forte, não é rúbrica. Não é uma proparoxítona, é uma paroxítona verdadeira. E a 4. Você tem dúvida, por exemplo, deve-se dizer rubrica ou rúbrica? O autor utilizou corretamente pela colocação do pronome em próclise, né? Pois a vírgula obriga que essa seja a forma correta de acordo com a norma padrão. Então, deve ser. Isso aqui, ó, com o pronome oblíquo depois do verbo, é ênclise. Não é próclise. Viu como eles trocam as palavras no concurso para te enganar? Você tem que estar com muita segurança do que significa cada termo dentro do enunciado, dentro de uma assertiva. Você tem que analisar o que cada palavra significa, conferir na sua cabeça se aquilo condiz com a realidade e aí dizer se é verdadeira ou falsa. Com muita atenção a cada termo, a cada palavra. Só assim para você fazer um concurso público eficientemente. Ok? Olha só. Então quer dizer que a 1 e a 3 são as corretas. Letra C. Próxima. Assinale a alternativa que apresenta um verbo desprovido de desinências verbais.
Certo, pessoal? Então é o seguinte, o que é uma desinência verbal, já que estamos estudando os verbos, né? Então, por exemplo, se eu pego lá o verbo comer, né? Comer, tá? Então, tudo que você colocar, você pega o radical, come, né? Come, e aí tudo que você colocar depois é uma desinência. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comestes, eles comeram, e aí vai, né? Eu comerei, tu comerás, ele comerá, nós comeremos, e aí vai. Então, isso que vem para cá do radical do verbo são as desinências, né? Desinência modo temporal e desinência número pessoal, certo, pessoal? Então, quer dizer, qual desses verbos aqui que não possui uma desinência? Olha aqui, ó. Então, qual seria? Aqui o comi tem esse i, desinência. O dormem tem esse em, desinência, né? O escrevemos tem esse emos, desinência. O saímos tem esse imos, desinência, né? E agora o estuda, eu só peguei o verbo estudar, ó, e cortei o R. Ficou estuda, tá? Percebeu então que eu não acrescentei nenhuma desinência. Aqui no comer, eu tirei o ER e coloquei I. No dormem, eu tirei o dormir, né? Eu tirei o IR e coloquei em. No escrevemos, eu tirei o ER e coloquei emos. No saímos, eu tirei o IR de sair e coloquei imos. Agora, no estudar, eu tirei o AR, não, eu só tirei o R e mantive o A. Então, ele não tem nenhuma desinência. Legal, né? Próxima. A família e suas atribuições, uma árvore em constante transformação. Olha só que interessante. O cajueiro é uma planta originária das regiões norte e nordeste do Brasil. Por ser uma planta tropical, suporta adversidades e não tem dificuldades em crescer e dar frutos em meio ao clima seco. Na natureza, existem dois tipos, o comum, também conhecido como gigante, e o anão, sendo conhecidos por diversos nomes originados da língua tupi, como acaju, acajaíba, acajuíba, caju comum, cajueiro comum, dentre outros. As raízes enterradas no solo ligam-se à parte aérea pelo caule, que dá sustentação às folhas, consideradas o laboratório químico das plantas verdes. As flores são o órgão reprodutivo e transformam-se em frutos, as castanhas. Estes, quando maduros, caem na terra e, cultivados ou não, eclodem, originando novos cajueiros. Sua fisiologia, formada por raízes, caule, folhas, flores e frutos, permite-nos fazer uma comparação com a família. Neste sentido, semelhante ao cajueiro, as raízes profundas da família, interligadas ao caule, se justapõem às suas antigas origens que, renovadas ou atualizadas, configuram as diversas formas de organização familiar contemporânea, representadas junto à complexa diversidade de sujeitos e à pluralidade política de suas ações. Em relação aos recursos linguísticos empregados no texto, qual é a correta? A. No trecho, as raízes enterradas no solo ligam-se à parte aérea pelo caule que dá sustentação às folhas. O termo sublinhado é uma conjunção, ó, né? O qual, pelo caule, o qual dá sustentação às folhas. Isso aqui é um pronome relativo. PR, pronome relativo. Letra B. Na sentença, por ser uma planta tropical, suporta adversidades e não tem dificuldades em crescer e dar frutos em meio ao clima seco. O termo sublinhado, né, por ser, pode ser substituído pela expressão embora seja, né, sem alteração do sentido original da sentença. Não dá, né? Porque esse embora é uma concessiva, certo? E esse por é uma causal. Então eu não posso, né, como se fosse porque. Eu poderia trocar por porquê, né? Ó, porque é uma planta tropical, suporta adversidades, entendeu? Eu posso trocar por porquê, mas não por embora. Letra C. No trecho, na natureza existem dois tipos. O termo sublinhado pode ser substituído pela forma verbal a, sem alteração do sentido original da frase, que mantém a concordância verbal adequada à língua portuguesa padrão. Então, na natureza, há
dois tipos. Verdadeiro, porque o verbo haver, significando existir, ele é impessoal, forma oração sem sujeito e permanece no singular. A letra C, exatamente por ser uma questão verbal, né? Ela acaba sendo a nossa verdadeira. Estude verbos, meu querido concursando. Letra D. Na frase, sua fisiologia é formada por raízes, caule e folhas, flores e frutos, permite-nos fazer uma comparação com a família. O pronome sublinhado é um recurso coesivo e retoma a palavra planta, empregada na primeira sentença do texto. Né? Cadê a sua fisiologia? Onde é que está essa parte? Aqui, né? Olha que interessante. Então, galera, perceba que ele está falando do cajueiro. O cajueiro é uma planta, blá, 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 blá. Sua fisiologia, ou seja, a fisiologia do cajueiro é formada por raízes, caule, folhas, flores e frutos. Beleza? Então ele está retomando cajueiro e não planta. Cuidado. Letra E. No excerto, semelhante ao cajueiro, as raízes profundas da família, interligadas ao caule, se justapõem às suas antigas origens. O termo sublinhado refere-se a raízes do cajueiro. Não. Ele se refere à família, ó, semelhante ao cajueiro, aliás, né, as raízes da família, ó, as raízes profundas da família, interligadas ao caule, se justapõem às suas antigas origens, as antigas origens da família, beleza? E não do cajueiro e não das raízes, beleza? Porque é uma comparação, legal? Então, a letra C é o nosso gabarito. Vamos à próxima. Nessa guerra ou guerrilha, usamos muitas armas. A forma verbal que apresenta a mesma transitividade da sublinhada na frase anterior está destacada em qual? Ó, quem usa alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Então, em qual oração temos também um verbo transitivo direto? Letra A, o preconceito nasce do medo. Verbo intransitivo. Letra B, algumas doenças precisam de remédios. Verbo transitivo indireto, precisa de. Letra C, no país da impunidade necessitamos de punição. Verbo transitivo indireto. Letra D, palavras como judeu, turco, alemão carregam, mais do que ignorância, um odioso preconceito. Quem carrega, carrega alguma coisa. Verbo transitivo direto e um odioso preconceito, objeto direto é o objeto carregado. Portanto, a D, que tem um VTD. Próxima. Olha o Calvin aí, gente. Você ao menos leu o capítulo do livro de história que eu mandei? Eu tentei, mas a editora do livro não usou um bom fixador de impressão. Não preciso nem dizer que quando eu peguei o livro, todas as letras caíram das páginas e ficaram espalhadas no chão. Ai, ai, ai. Vamos para a sala do diretor. Acho que minhas desculpas precisam ser menos elaboradas. Quanto às formas verbais empregadas na tirinha, é correto afirmar que todas, né, atribuem atuações à segunda pessoa do singular. Você ao menos leu, né? Você leu a história, né, que eu mandei. Veja, então tem aqui a terceira pessoa, né, que é o pronome de tratamento. Aqui nós temos eu, que é a primeira pessoa. Então não são todas na segunda. Letra B. Elas assinalam rupturas quanto ao aspecto das ações. Certo? Temos algum tipo de ruptura? Não, certo? Eu mandei, você leu o capítulo, eu tentei. Não há noção de ruptura nos verbos. Letra C. Apontam certeza com relação às ações praticadas. Nós temos, lembra, 3 modos verbais, certo, pessoal? 3 modos verbais que existem, né? Vamos lembrar disso? Olha só, nós temos o modo indicativo, temos o modo subjuntivo, né? Subjuntivo, temos o modo imperativo, né? Imperativo, certo? Então, galera, o indicativo indica certeza, o subjuntivo indica hipótese, né? Possibilidade, hipótese, e o imperativo indica ordem, beleza? Então, olha só, quando eles falam aqui para nós, né, na letra C, que as formas verbais apontam certeza, é a mesma coisa que eles falarem que as formas verbais estão no indicativo. Então vamos conferir, né? Ó, você leu,
pretérito perfeito do indicativo. Mandei, pretérito perfeito do indicativo. Tentei, pretérito perfeito do indicativo. Usou, pretérito perfeito do indicativo. Preciso, presente do indicativo. Dizer, infinitivo. Quando eu peguei, pretérito perfeito do indicativo. Caíram, pretérito perfeito do indicativo. Ficaram, pretérito perfeito do indicativo. Acho, presente do indicativo. Precisam, presente do indicativo. Ser, infinitivo. Beleza? Portanto, as que não estão no infinitivo estão todas no indicativo. Portanto, elas apresentam certeza. Letra C, verdadeira. Letra D, designam fatos de atuações sofridas pelos sujeitos, daí só se fosse voz passiva. Letra E, indicam ações produzidas em certo período passado, nem todas estão no passado, porque tem coisa no presente aqui no meio, esse acho, por exemplo. Beleza? Próxima. Ok. Quanto aos verbos utilizados no texto 1, assinale a opção incorreta. Letra A. Avisamos, na linha 1, é um verbo de primeira conjugação. Avisar, né? Ar é a primeira conjugação, certo? Conjugado na primeira pessoa do plural, nós avisamos, no tempo presente do modo indicativo. Essa é verdadeira. Letra B. Qual que é a incorreta, hein? B. Tornaríamos, é um verbo de primeira conjugação, tornar, conjugado na primeira pessoa do plural, nós, no tempo futuro do pretérito, tornaríamos, do modo indicativo, verdadeira. Letra C. Economizassem, é um verbo de primeira conjugação, economizar, certo? Conjugado na terceira pessoa do plural, eles, né? Se eles economizassem, certo? No tempo presente do subjuntivo, não, é o imperfeito, né, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu economizasse, se tu economizasses, se ele economizasse, se nós economizássemos, se vós economizasseis, se eles economizassem. Isso é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá ok? E o presente do subjuntivo como é que é? Aí é que eu economize, que tu economizes, que ele economize, que nós economizemos, que vós economizeis, que eles economizem. Percebeu? Ok? Então a letra C já nos apresenta a incorreta. A letra D, mastigaram, é um verbo de primeira conjugação, mastigar, conjugado na terceira pessoa do plural, mastigaram, no tempo pretérito perfeito do indicativo, verdadeira. E letra E, fornecia, né? É um verbo de segunda conjugação, fornecer, né? Conjugado na terceira pessoa do singular, ele fornecia, no tempo pretérito imperfeito, fornecia, do modo indicativo, verdadeira. A letra C, portanto, é a nossa incorreta. E a próxima, né? Olha só, temos um trecho do grande mestre João Guimarães Rosa, da obra Grande Sertão Veredas, né? A história de amor entre Riobaldo e Diadorim. Já leram? Diadorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. Diadorim e eu, nós dois, a gente dava passeios. Com assim, a gente se diferenciava dos outros. Porque jagunço não é muito de conversa continuada, nem de amizades estreitas. A bem eles se misturam e desmisturam de acaso, mas cada um é feito um por si. De nós dois juntos, ninguém nada não falava, tinha uma boa prudência. Dissesse um, caçoasse, digo, podia morrer. Se acostumavam de ver a gente parmente, que nem mais maldavam. E estávamos conversando perto do rego, bicame de velha fazenda, onde o agrião da flor, desses lusfus, ia escurecendo. Diadorim acendeu um foguinho, eu fui buscar sabugos, mariposas passavam muitas por entre as nossas caras. E besouros graúdos esbarravam, puxavam uma brisbisa. O ianço do vento revinha com cheiro de alguma chuva perto. E o chiim dos grilos ajuntava o campo aos quadrados. Por mim, só, de tantas minúcias, não era capaz de me alembrar. Não sou de parada pouca coisa, mas a saudade me alembra. Que se hoje fosse. Diadorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. Sei como sei. Som como os sapos sorumbavam. Diadorim duro, sério, tão bonito no relume das brasas. Quase que a gente não abria a boca.
mas era um delém que me tirava para ele. O irremediável extenso da vida. Por mim, não sei que tontura de vexame, com ele calado, eu a ele, estava obedecendo quieto. Ah, Guimarães Rosa, vai fazer uma arte com a língua portuguesa assim, lá em Minas Gerais, rapaz. Pelo amor de Deus, lá em Codisburgo, mestre dos mestres da literatura brasileira. É correto afirmar que sorumbavam encontra-se no mesmo tempo verbal que eles sorumbavam. Eu sorumbava, tu sorumbavas, ele sorumbava. Nós sorumbávamos, vós sorumbáveis, eles sorumbavam. É o pretérito imperfeito do indicativo. É interessante que se o verbo terminar com ar, que nem amar, ele fica amava. Mas se ele terminar com er, que nem beber, não é bebava, é bebia. Certo, pessoal? Também com ir, que nem partir, né? Fica partia. Então é importante você perceber que no pretérito imperfeito do indicativo temos essa diferença aqui, ó, né? Os verbos de ar ficam ava e os de er e ir fica ia. Portanto, sorumbavam é igual revinha, do verbo vir, que é um verbo irregular. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vinhamos, vós vinhais, eles vinham. E aí com re, eu revinha, tu revinhas, ele revinha, nós revinhamos, vós revinhais, eles revinham. Certo? Desmisturam, tá no presente. Fosse, tá no imperfeito do subjuntivo. Acendeu está no perfeito do indicativo, dissesse está no imperfeito do subjuntivo e revinha está no pretérito imperfeito do indicativo. Certo? A análise aqui é completa, meu querido, minha querida. E fica a dica, leiam Grande Sertão Veredas antes de acabar essa vida de vocês. Pelo menos uma vez tenham essa experiência literária. Não digo mais nada. Leia a oração retirada do texto. Naquele dia, no meio do jantar, eu contei que tentara pegar na bunda do vento, mas o rabo do vento escorregava muito e eu não consegui pegar. Assinale a alternativa que apresenta um verbo ou uma locução verbal no mesmo tempo verbal de tentara na sentença acima, né? Veja que o tentara é um pretérito mais que perfeito. Eu tentara, tu tentaras, ele tentara, nós tentáramos, vós tentáreis, eles tentaram. E eu posso fazer uma locução verbal. Eu tinha tentado, tu tinhas tentado, ele tinha tentado, nós tínhamos tentado, vós tinhais tentado, eles tinham tentado. Portanto, a letra A é a resposta. Eu já tinha chegado. É como eu já chegara ao evento quando o show começou. Beleza? Acerca das relações sintáticas estabelecidas no período, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA revelam que 95% dos farmacêuticos do país estão empregados. É correto afirmar que... Letra A. As orações se relacionam por coordenação, já que apresentam autonomia entre si. Dados, revelam, verbo transitivo direto, conjunção integrante, revelam isso. Ó, então, isso, né? Posso trocar por isso? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Desse verbo, revela isso, tá? Portanto, não é coordenação, é subordinação. Letra B. As formas verbais revelam e estão referem-se a termos que desempenham a mesma função em suas respectivas orações, né? Então, por exemplo, eles referem-se a termos que desempenham a mesma função, ou seja, referem-se a sujeito, né? Olha que interessante, os dados revelam sujeito, né? Os farmacêuticos estão empregados, sujeito. Portanto, verdadeiro. As formas verbais revelam e estão, referem-se a termos, né, sujeitos, que desempenham a mesma função em suas respectivas orações, ou seja, função de sujeitos de suas orações. É a letra B a correta. Tinha que pensar um pouco para acertar essa, hein? Letra C. A segunda oração funciona como aposto. Não, ela é objeto direto. Letra D. Ambas as orações estruturam-se em torno de um predicado verbal.
Não, porque aqui nós temos um verbo de ligação, né? Estão empregados e um predicativo do sujeito é um predicado nominal na segunda oração. Letra E. A função exercida pelo termo do país seria mantida se em seu lugar fosse empregada a construção no país, né? Então, olha só que interessante. 95% dos farmacêuticos do país, os farmacêuticos do país é adjunto ad nominal. Se eu trocasse por no país, passaria a ser um adjunto adverbial. Não é mais uma característica dos farmacêuticos, um adjunto nominal, quer dizer, eles são do país, passa a ser o lugar onde aconteceu isso, portanto, um adjunto adverbial. Então, seria mantida, não seria mantida, seria alterada a função sintática. Próxima. Seja você a mudança no trânsito. A forma de reescrever-se essa mesma frase que mostra uma incorreção da forma verbal no imperativo é, né? Então agora o imperativo. Seja você. Se tu. Sejamos nós. Sejam vocês. Seja ele. Sejai vós. Está aqui o erro. É sede. Sede vós a mudança no trânsito. Ué, nunca leram a Bíblia, né? Tem todas aquelas conjugações verbais com voz dentro da Bíblia, né? Sede piedosos com o semelhante, né? Então, vós, né? Sede e não sejai, beleza? A letra E, então, estava errada, agora está certa. Sede, vós, a mudança no trânsito. Legal? Sebraspe. A forma verbal havia em não havia mais dúvidas poderia ser corretamente substituída por existia, né? Não, porque passa a ser no plural. Se eu colocar existia, ele tem que concordar. Então, não existiam mais dúvidas. Então, é errado trocar por existia. E aqui a nossa 100ª questão a respeito do tema dos verbos. Transpondo-se para a voz passiva a frase um dos guardas seguia a velhinha para que a flagrasse como contrabandista, as formas verbais resultantes deverão ser, né? Então, quer dizer, seguia a velhinha. Então, verbo transitivo direto, objeto direto, né? Então, quer dizer, a velhinha, tá no pretérito imperfeito do indicativo, então era. E daí pega o verbo seguir e coloca no particípio. Era seguida e ida, cada um no seu quadrida, né? Era seguida, e aí já sei que é a letra A. É isso? Para que ele a flagrasse. Ela, flagrasse ela. Então, para que ela, flagrasse, fosse flagrada. Na verdade, essa aqui é a penúltima questão. Ela fosse flagrada. É a letra A. Era seguida, fosse flagrada. É isso? Temos mais uma questão então, galera. Temos mais uma questão, claro. Agora sim, a 100ª questão, né? Nós estamos em 99 apenas. A 100ª questão sobre verbos. Vem comigo! Este é o Clube do 100 com o professor Douglas. Assista a todos os módulos e será impossível uma banca criar uma questão que você já não tenha previsto e entendido pela interpretação do professor Douglas. Com todo cuidado, com toda atenção. Vamos então à 100ª. Os verbos de estado indicam, né? Então, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se. Os verbos de ligação, os verbos de estado, indicam um estado permanente, por exemplo, tipo, ela é professora, permanente. Um estado transitório, por exemplo, ela está linda. Percebeu que é diferente falar ela é linda? É um estado permanente, ela é linda. Agora, ela está linda é transitório, tá? Então, cuidado, hein? Quando a sua companheira, ou mesmo o seu companheiro, a pessoa se arruma aí bem bonitinha para sair contigo, cuidado para não ficar falando apenas, ai amor, você está linda. Se está linda, quer dizer que é passageiro, depois não estará mais. Agora você fala assim, amor, você é linda. Então quer dizer que é algo permanente que não sai dessa pessoa. Legal? Fica a dica, malandragem. Beleza? É isso aí. E, então, tem o estado permanente, o estado transitório e a mudança de estado. Por exemplo, ficou.
Ah, você ficou linda. Quer dizer que antes não estava, entendeu? Então agora, você ficou linda nesse vestido. Quer dizer que antes não estava linda. Cuidado com as palavras. Se for uma mulher que manja de português ou um cara que manja de português. Ai, Douglas, você ficou lindo com essa roupa, né? Quer dizer que eu não estava lindo antes? Mudança de estado, né? Ficou, tornou-se, não é mesmo? Então, cuidado. Podemos indicar, né? Estado permanente, verbo ser, estado transitório, verbo estar, e mudança de estado, né? Por exemplo, ficou, né, linda. Aparência de estado, por exemplo, você parece linda. Verbo parecer, né? E continuidade do estado. Você permanece linda ou você continua linda. Por isso, estão aí, né, delimitados os tipos de verbo de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se, né? Verbos de ligação que indicam estado. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se. Beleza? E são em estados permanentes, estados transitórios, mudança de estado, aparência de estado e continuidade de estado. A frase do texto 1 que mostra um verbo de estado com valor de mudança de estado é, letra A, áreas que antes eram baratas, verbo ser, tornam-se mais caras. Aqui, ó, verbo tornar-se, né? Então, era de um jeito, tornou-se de outro. Mudança de estado, né? Então, são é verbo ser, crescem, aqui nem é verbo de estado, aqui também não tem verbo de estado, aqui também não tem verbo de estado. É realmente a letra B, e com isso encerramos a 100ª questão a respeito de verbos aqui no Clube do 100 do professor Douglas. Espero que vocês tenham aproveitado cada dica. Você pode assistir quantas vezes quiser, né? Estará disponível esse material para vocês que adquiriram cada um dos módulos, cada um dos temas. Se você ainda não adquiriu todos os temas do Clube do 100, fique à vontade, adquira os outros. Os preços estão bons, sempre promocionais aqui no Focus Concursos. Obrigado pela confiança, pela parceria. Aguardo vocês mandando uma mensagem para o professor lá no meu Instagram, @pfdouglasw, e avisando assim, professor, passei em tal concurso, tal banca, mandem esse feedback pra gente. Valeu? Um abração para todo mundo e até a próxima, galera. Valeu!